4 coisas para poder a gente configurar o crime de estelionato. O emprego da fraude, a criação de uma situação de erro para a vítima, a obtenção de uma vantagem patrimonial indevida e, por último, o prejuízo patrimonial à vítima. Portanto, o crime de estelionato fala-se que é um crime de duplo resultado. Como assim de duplo resultado? Ó, o crime de estelionato só vai se consumar, primeiro, se o agente obtiver uma vantagem patrimonial indevida, então esse é o primeiro resultado para que o crime de estelionato se consuma. Então, primeiro, o agente tem que obter uma vantagem patrimonial ilícita e, segundo, se a vítima suportar um prejuízo patrimonial. Então, esse é o chamado duplo resultado para que o crime de estelionato se consuma. Mas eles vão falar o seguinte, para Paulo, é lógico que se o sujeito obteve uma vantagem patrimonial indevida, é lógico que essa obtenção dessa vantagem patrimonial indevida só foi possível face o prejuízo que a vítima sofreu. Gente, na maioria dos casos, é isso que vai acontecer, mas nem sempre. Pode acontecer do agente obter uma vantagem patrimonial indevida e a vítima não ter sofrido prejuízo nenhum. É muito raro disso acontecer, mas pode acontecer do agente obter uma vantagem patrimonial indevida e o agente, ou melhor, e a vítima não ter suportado prejuízo nenhum. Olha aqui, as hipóteses de tentativa do crime de estelionato. Primeira hipótese, o agente pratica a fraude, mas não consegue enganar a vítima. Então pega o exemplo do sujeito que foi lá na loja, né, que ligou na loja, ó, meu notebook aqui está estragado, eu estou precisando que vocês olhem o que é o defeito para a gente poder consertar. Então o sujeito da loja fala assim, ó, beleza, nós vamos mandar um funcionário nosso passar aí na sua casa, recolher o seu notebook para a gente poder fazer o orçamento aqui para ver o que aconteceu. Aí, um indivíduo que estava lá escutando essa conversa, ele pega o uniforme da loja, bola lá um crachá, chega na casa da vítima, fala assim, olha, eu trabalho lá na loja que conserta os computadores, eu vim cá pegar o seu computador, pode me entregar ele lá que a gente vai fazer o orçamento para você. Aí a vítima olha para o sujeito e fala assim, não, eu conheço todo mundo que trabalha lá, eu não te conheço, você não trabalha lá não. Então, olha, nessa situação, houve a prática da fraude, o agente utilizou do artifício de colocar o uniforme da empresa, de ir até a casa da vítima e solicitar que ela entregasse para ele o computador. Mas a vítima não foi enganada, né? Então, parou no número 1. Aqui, ó. Parou aqui, ó. Emprego no elemento fraude. Parou sem a obtenção do resultado, crime de estelionato tentado. Agora imagina o seguinte, ó, a letra B aqui, ó. O agente pratica a fraude, engana a vítima, mas não consegue obter a vantagem ilícita por circunstâncias alheias à sua vontade. Imagina que o sujeito vai até a casa da vítima, se apresenta com o uniforme bonitinho, com o crachá, pega o notebook da vítima, e aí na hora que ele está chegando no carro dele para ir embora, a polícia estava já monitorando a atividade dele, e a polícia consegue prender ele em flagrante. Tentativa de estelionato. Por quê?
Ele parou no número 2 do IT crimes do estelionato. Ele parou aqui, ó. Empregou o elemento fraude, criou uma situação de erro para a vítima entregou o notebook dela para uma pessoa que não era funcionária da loja, mas ele não conseguiu obter a vantagem patrimonial indevida, porque no momento em que ele estava chegando no carro para ir embora, a polícia o prendeu em flagrante. Então aqui, ó, praticou o número 1, praticou o número 2, mas não praticou o número 3. Portanto, tentativa de estelionato. Agora, olha a letra C aqui. O agente pratica a fraude, engana a vítima, obtém a vantagem ilícita, mas não causa prejuízo patrimonial ao ofendido. Você deve estar pensando, isso é impossível. A obtenção da vantagem indevida é condicionada ao prejuízo da vítima. Ó, olha o exemplo que configuraria uma tentativa de estelionato tendo o agente obtido uma vantagem ilícita indevida. Imagina que nessa situação a vítima ligou para a loja de computadores e falou assim, olha, eu ganhei num sorteio aqui que eu participei do Instagram, eu participei lá, eu apostei que a Thaís ia sair do Big Brother, e aí eu ganhei um notebook top, mas o notebook que eu ganhei custa 15 mil reais. Mas é top, que você não imagina o tanto que é bom esse notebook. Não. E aí, o meu antigo que eu tenho, eu vou doar. Então, vocês conhecem muito mais gente que precisa, que trabalha com informática, o meu notebook é um notebook muito bom, eu vou doar ele. Então, vocês podiam pedir a algum funcionário para passar aqui na loja, aqui em casa, pegar o notebook, levar aí para a loja de vocês, para você poder doar para alguém que trabalha com informática, para alguém que precisa de uma máquina boa, né, que às vezes está em dificuldade financeira aí por conta da pandemia. Então, eu estou doando meu notebook. Aí esse sujeito escuta essa conversa, coloca o uniforme da empresa, vai até a casa da vítima e fala com a vítima, ó, eu trabalho lá, eu vi que você nos ligou pedindo que a gente recolhesse para a gente poder encaminhar para doação esse seu notebook. Beleza, a vítima entrega. Olha só. Parou no número 3. Olha aqui. Teve o emprego do elemento fraude. Né? Se passou por funcionário sem ser funcionário. Criou uma situação de erro para a vítima. Né? A vítima acreditou nessa situação. Ele obteve uma vantagem patrimonial ilícita. Ele ganhou um notebook, ele ficou com o notebook para ele sem nenhuma contrapartida, de forma ilícita. Mas teve prejuízo patrimonial para a vítima? Ah, a vítima ficou sem o notebook. Não, a vítima, a partir daquele momento, ela já havia doado o notebook dela. Ela já não queria mais aquele notebook. Tá vendo? Então, nessa situação, configura-se uma tentativa de estelionato. A gente não vai falar em consumação de estelionato, então muito cuidado com isso, porque a gente não pode falar na consumação de estelionato apenas com a obtenção da vantagem patrimonial ilícita. Além da obtenção da vantagem patrimonial ilícita, é necessário que haja o prejuízo patrimonial à vítima. Beleza? É lógico que, na maioria das vezes, uma coisa vai estar condicionada à outra. Né? Mas, se acontecer do indivíduo obtiver a vantagem ilícita sem que a vítima tenha suportado um prejuízo patrimonial, a gente está diante de uma tentativa de estelionato e não uma consumação. Fala Paulo, comigo. mas se nessa tentativa aí de estelionato aí, assim, no seu ardil, né? Ele está pedindo uma doação para uma criança fazer uma cirurgia que nem existe. A pessoa vai doar o dinheiro. Vai se enquadrar na tentativa? Ou já vai configurar? Bom exemplo. Tentativa de estelionato. Não vai ser consumado? Liga para a vítima e fala assim, olha, tem uma criança aqui que está precisando fazer uma cirurgia, a gente está arrecadando fundos para poder conseguir fazer com que ela consiga fazer, né, ela viabilize essa cirurgia dela,
Então, você poderia doar para nós qualquer tipo de importância, né? R$50, R$100, a vítima fala assim, beleza, eu vou doar R$100. Não teve um prejuízo para a vítima. Né? Houve a fraude, houve a situação de erro para a vítima, houve a obtenção da vantagem ilícita, mas não teve o prejuízo para a vítima. Né? Ela não foi lesada nos R$100, ela doou os R$100 de forma livre e espontânea. Né? Então, um ótimo exemplo que o sujeito não responderia por estelionato consumado, e sim por tentativa de estelionato, porque a gente não teve aí a configuração do prejuízo para a vítima. A vítima não ficou no prejuízo. Ah, mas ela ficou no prejuízo de R$100. Não, ela dispôs os R$100. Né? Ela doou os R$100. Ah, mas ela queria doar para uma criancinha que ia fazer uma cirurgia. A criancinha que ia fazer a cirurgia nem existe. Então a vítima ela não teve prejuízo de R$100. Ela doou, ela queria doar os R$100. Ela queria ficar livre dos R$100. E para configurar o crime de estelionato, nós precisamos, além da obtenção da vantagem patrimonial ilícita, um prejuízo patrimonial à vítima. Certo? O delito de estelionato, né, ele vai se configurar, por exemplo, quando a vítima compra uma passagem, compra uma viagem, a viagem não é entregue, quando ela participa, né, da pirâmide, que ela faz o investimento tendo a intenção de uma contrapartida e ela perde o dinheiro. Né? Então, ficar muito atento com isso, porque olha só, né, tem várias pegadinhas, não é comum de acontecer, mas pode acontecer. Bom exemplo aí, né, pelo Zé Eustáquio. Ô, Paulo. Oi. Mas, então, me tira uma dúvida aqui, porque agora eu fiquei até confusa. Então, esses casos que acontecem, igual esse fato que o Zé Eustáquio colocou, assim, configura em que artigo da lei, que eu não entendi, então, porque até então eu pensava que era estelionato também. É estelionato. É estelionato. Só que não é estelionato consumado. É só a tentativa? Estelionato consumado, vamos lá, deixa eu apagar aqui para eu poder frisar isso aqui com vocês. Isso é importante pra caramba. Só vai ser estelionato consumado se a gente tiver, primeiro, o emprego da fraude. Ó, teve emprego de fraude? Teve. Porque o sujeito pegou o telefone, ligou para a vítima e falou assim, ó, vítima, eu sou pai de uma criança aqui, o meu filho tem uma deficiência, nós temos que fazer uma cirurgia, essa cirurgia é muito cara, a gente não tem recursos para poder custear, problema da pandemia, a gente não tem condições de fazer essa cirurgia pelo SUS, então não tem jeito, nós temos que custear isso particular, nós não temos plano de saúde, então a gente está recolhendo doações para viabilizar essa cirurgia. A cirurgia fica em R$15.000, nós já conseguimos arrecadar 8 mil. Né? Você podia doar alguma quantia, qualquer quantia, R$10, R$20, R$50, R$100, beleza, então já teve o emprego do ardil, já teve o emprego da fraude. Já contar uma mentira para a vítima. Depois, com o emprego da fraude, a gente tem que criar criação de uma situação de erro. Beleza. A vítima acredita na nossa história. Criamos um erro. Né? O erro, o conceito do erro é a falsa percepção da realidade. Então a vítima caiu na nossa história. A vítima ficou comovida e caiu na nossa história. Aí, ainda é necessário a obtenção da vantagem. Se a vítima para por aí, né, se ela fala assim, não, beleza, então me passa aí o número do Pix que eu vou fazer uma transferência para você. Eu vou fazer R$100. Mas se a vítima, não, por qualquer motivo lá, ela não faz, ela comenta com a amiga, fala assim, estranho, eu tô achando que é golpe. Faz isso não. Se a vítima para aqui, ó, se ela foi enganada, mas ela não faz o depósito, beleza, nós temos uma tentativa de estelionato. Mas a vítima foi enganada e a vítima faz o depósito. A vítima deposita os R$100 na minha conta. Houve a obtenção. Eu ganhei os R$100 da vítima. Mas aí qual que é o problema?
por que não é estelionato consumado e por que é estelionato tentado? Porque só será estelionato consumado se houver um prejuízo para a vítima. Que prejuízo que a vítima teve? Nenhum. Ah, mas ela perdeu os R$100 dela. Sim, mas de toda forma ela ia perder. Ela quis doar os R$100. De toda forma ela ia ficar sem os R$100. Então, nessa situação, não existe o prejuízo para a vítima. Se não existe o prejuízo, eu não tenho o iter criminis completo do estelionato para falar que foi estelionato consumado. Então, essa conduta é uma conduta de estelionato? É. O sujeito que faz isso é um estelionatário. Mas é um estelionato consumado? Não. Não. Não houve a consumação do crime. O crime não percorreu todas as suas etapas para que ele seja consumado. É uma tentativa de estelionato. Por que tentativa? Porque, olha só, não houve uma etapa necessária para a consumação do estelionato, que é o prejuízo para a vítima. A vítima não teve prejuízo. Houve a fraude, houve o erro, houve a obtenção da vantagem devida, mas não houve o prejuízo para a vítima. E aí, se a gente for fazer a leitura do 171, olha aqui o que o 171 fala. O que é o estelionato? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio. Se não houve prejuízo, não tem estelionato consumado. Vai existir uma tentativa de estelionato, induzindo ou mantendo alguém em erro, olha o erro aqui, ó, mediante artifício, que é a fraude material, mediante ardil, que é a fraude moral, que é o caso, a historinha, a lábia que eu passei na vítima, ou qualquer outro meio fraudulento. Então, no nosso exemplo, a gente tem o estelionato, mas não tem o estelionato consumado. Por quê? Porque não houve o prejuízo para a vítima. Certo? Então, nesses dois exemplos, não é o mais comum. Né? O mais comum é que a obtenção da vantagem do sujeito esteja condicionado ao prejuízo da vítima. Né? O sujeito fez um investimento, como na reportagem, fez um investimento de R$9.000, mas ele fez um investimento de R$9.000 com a pretensão de receber esses, né, os juros, de receber esse dinheiro de volta, de aumentar o valor do investimento. Mas a verdade é que o que aconteceu? Ele passou esse dinheiro para frente. Né? Ele teve um prejuízo de R$9.000. Ele vai ter que entrar na justiça agora para ver se ele consegue reaver os 9.000. Então, se houve o prejuízo para a vítima, estelionato consumado. Se não houve prejuízo para a vítima, e aí houve a fraude, o erro, a obtenção da vantagem devida, a gente vai falar em tentativa de estelionato. Certo? Então, cuidado. É estelionato? É, mas não é estelionato consumado. É uma tentativa de estelionato porque não conseguiu ultrapassar todas as etapas do iter criminis. Beleza? Paulo, Oi. Então a consumação ela é diferente da extorsão, né? Diferente, perfeita análise. Na extorsão, basta a exigência dessa vantagem devida. A obtenção da vantagem não é necessária. Né? Ótima observação. Deixa eu compartilhar o Código Penal aqui, para a gente poder diferenciar aqui um do outro. Peraí. Então, aqui, ó. O que é a extorsão? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, com a intenção de obter para si. Tá vendo? Não existe a necessidade da obtenção da vantagem. Então, a mera exigência para a obtenção da vantagem já consuma o crime de extorsão. Né? A obtenção da vantagem devida na extorsão é mero exaurimento do crime. Né? A realização dessa ameaça ou dessa violência com o intuito de obter uma vantagem devida já consuma a extorsão. Agora, no estelionato, já não fala mais em intenção de obtenção da vantagem. O estelionato fala que o estelionato está configurado quando o sujeito obtenha.
obter E, Paulo? para outro em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Aqui, ó. Induzindo ou Paulo? mantendo alguém ali, causando à William? vítima um prejuízo. Deixa eu voltar aqui, peraí. Pode falar. Numa situação que aconteceu comigo, num supermercado da cidade, algumas pessoas, que depois até eu fui ver, eram pessoas que estavam praticando golpe, eles estavam com um uniforme como se fossem do jornal Estado de Minas. E, a princípio, mostraram jornais, revistas, e falaram que a intenção não era nem a venda de nada, não, mas apenas uma divulgação, que caso a gente, né, quisesse, poderia entrar em contato com o Estado de Minas, fornecer os números e tal. E pela atenção que foi dada, eles estavam até com uma promoção para pessoas que tinham cartão de crédito, Visa ou Mastercard. Essas são as principais bandeiras, né? E tal, e me deu um brinde ali. E dado o brinde, eles falaram o seguinte: agora nós precisamos que você apresente o cartão de crédito só para que a gente possa cadastrar aqui, porque senão eles entendem que a gente pode ter praticado fraude. Então a gente tem que ter os dados aqui dos referidos cartões, etc. e tal. Mas assim, o objetivo deles era depois obter uma vantagem em cima dos dados, inclusive o código de verificação do cartão. Naquele momento, eu relutei e a pessoa, de maneira astuciosa, vai envolvendo a gente, né? E eu estava com criança e era um brinde e tal. E tipo assim, não, mas você está achando que a gente está querendo te enganar, que nós somos bandidos? Olha aqui, eu sou do Estado de Minas, mostrou crachá, camiseta. E eu estava diante de uma situação assim, tanto quanto constrangedora, e eu não tive outra situação a não ser sacar a carteira, eu tinha uma série de cartões, e um deles eu sabia que eu não valia mais nada, não. Ele estava no prazo de validade, mas era um cartão já cancelado. Eu fui e dei o cartão cancelado. Né? Com certeza a pessoa não deu conta de obter nenhuma vantagem. Conseguiu aplicar o golpe em outras pessoas que relataram que estava tendo esse golpe, fizeram até denúncias. Mas nesse caso em específico, não obtida essa vantagem, como é que a gente enquadra isso? Aliás, o brinde eu fiquei com ele, né? Quem teve a vantagem foi só eu. Tentativa de estelionato. Né? Houve a fraude, né? Inventaram a historinha, houve a criação do erro. Né? Na verdade, William, como você entregou um cartão que você sabia que não ia te gerar prejuízo nenhum, beleza, aqui a gente pode até parar por aqui, mas a criação da fraude com a intenção de uma obtenção de uma vantagem indevida com um prejuízo para a vítima, já seria capaz de configurar uma tentativa de estelionato. Né? Então, para as pessoas que eles empregaram essa conversa, nós somos representantes aqui do Estado de Minas e tal, a gente está distribuindo um brinde aqui de cortesia, mas a gente precisa fazer um cadastro. Beleza, criou a fraude, entregou a fraude, criou o erro para a vítima. Com a entrega dos dados do cartão de crédito, eles conseguem a obtenção de uma vantagem indevida em face do prejuízo da vítima, porque a vítima ali ela não queria pagar nada para o Estado de Minas. Ela simplesmente está preenchendo um cadastro, mas a partir do cadastro eles conseguem a obtenção. Então, a vítima lesada, a vítima que sofreu um prejuízo, diante desse quadro, a gente tem uma conduta de estelionato consumado. Agora, no seu caso específico, né, vamos falar aqui, que parou no número 1. A gente tem uma hipótese de tentativa de estelionato. Houve o emprego da fraude, mas essa fraude não foi nem capaz de enganar a vítima, né, de criar uma situação de erro para a vítima. Né, tanto que a vítima entregou um cartão que já não tinha nenhuma funcionalidade mais. Já estava cancelado. Então, pronto. Parou aqui. Mas o fato de ter parado aqui não quer dizer que foi um fato atípico. Parou no número 1 aqui, houve uma tentativa de estelionato. A pessoa começou a executar o estelionato, começou a executar o crime, mas não conseguiu a consumação, né, o resultado final, por circunstâncias alheias à sua vontade. Aí pode ser mais uma questão. Aí nós vimos a tentativa do estelionato.
Mas houve falsidade ideológica? Ó, se esse sujeito, mais à frente nós vamos estudar os crimes de falso, se esse sujeito nunca foi funcionário do Estado de Minas, nem nunca pôde representar o Estado de Minas em qualquer atividade de marketing, houve uma falsidade ideológica. Só que o que é o problema? Deixa eu compartilhar aqui o Código Penal de novo. E se houve, se eles cumulam ou não? Vamos lá. 299. Não vai ser a falsidade ideológica, vai ser a falsa... Faça documento público, não, posso... que omitir... Omitir em documento público ou particular, no crachá, né, que seja, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, olha, a gente tem sim um concurso material entre a falsidade ideológica. Então, nós temos aqui o artigo 299, combinado com o artigo 171. Só que o que é o detalhe? O sujeito, nessa situação, ele vai responder apenas pelo estelionato. Por quê? Eu não vou lembrar de cabeça aqui agora, mas tem a súmula do STJ que fala o seguinte: quando o falso se exaure no estelionato, é por ele absorvido. Então é aquela história. Se o sujeito utiliza de uma arma de fogo para poder praticar um homicídio, ele não vai responder pelo porte ilegal de arma de fogo mais o homicídio. Porque o crime de homicídio, como é mais grave, vai absorver o crime de porte ilegal de arma de fogo. Então é mais ou menos a mesma lógica, né? O princípio da consunção. Se o sujeito teve que praticar uma falsidade ideológica para que fosse possível executar um estelionato, o estelionato, então, vai absorver a falsidade ideológica. E aí ele vai responder apenas pelo estelionato.